essa empresa ela foi construída baseada no nível de alinhamento que nós temos. Só que agora, essa empresa não continuará sendo construída baseada no nível de alinhamento que nós temos. E sim baseado no nível de alinhamento que a gente consegue transbordar para vocês, no nível de alinhamento que vocês têm entre vocês. Entende? Baseado no nível de alinhamento que vocês têm entre vocês. Gente, time é time. Time é todos por um por todos, todos por um. Se a gente não construir um time aqui que é um por todos e todos por um, a gente não vai conseguir ganhar o campeonato. Não vai conseguir ter o resultado juntos. Entende? Não dá para um puxar para um lado, outro puxar para o outro. Não dá para ter divisão. Reino dividido não prospera. Essa frase ela ficou tão famosa que parece que virou frase de efeito, mas não é frase de efeito, está lá na Bíblia. Entende? Reino dividido não prospera. Agora, um povo de unidade de visão, unidade de linguagem, todos no mesmo pensamento, na mesma fala, esse povo prospera. Porque não tem nada agora que eles não poderão fazer. É isso que está escrito sobre eles. Entende? Então, só existe um jeito de construir, com unidade. Se não tiver unidade, a gente não consegue construir. Só que só tem uma forma de manter unidade. Por exemplo, eu e minha esposa precisamos estar em unidade. Só que unidade não é do brigar. Inclusive, aquele desafio lá que eu compartilhei com vocês, cara, eu quase perdi esses dias, mano. Muito quase. Quase perdi. Eu até elaborei o discurso da perda. Eu falei, não, eu vou perder e vou contar pros outros que eu perdi por tal coisa. Aí, graças ao bom Deus, eu respirei, engoli meu orgulho e tô de pé ainda. Não sei até quando, mas tô de pé. Mas beleza. Estamos em janeiro. Eu acho que esse é o desafio mais desafiador que eu tô nesse ano. É sim, certeza absoluta. É que é difícil. Meu Deus. É difícil, pô. Não é porque ela é ruim, não, é porque eu sou ruim. Beleza. Aí, galera, veja. O nível de alinhamento nosso e esse efeito time é o que gera a construção. E aí a gente precisa estar muito alinhado. E como que mantém esse alinhamento? No casamento, por exemplo, como que você mantém alinhamento? Não é com você não errando ou com o outro não errando, não é com concordância absoluta. Unidade não é concordância absoluta. Unidade não é conformidade, não é a gente concordar em tudo. É a gente tem um nível de maturidade e um nível de leveza, de perdão, de fluidez, ao ponto que a gente concorda em discordar. Eu e o Gregory discordamos o tempo inteiro, porque a gente é complementar. Os complementares, por natureza, estão vendo lados diferentes da mesma realidade. Então é difícil eles concordarem acerca de algo. Eu, o Bruno e o Gregory, nós somos completamente diferentes uns dos outros. Mas a gente consegue manter o alinhamento. Por quê? Porque às vezes que discordamos, nós concordamos em discordar. Entende? Então a gente não perde a concordância. Porque até quando a gente discorda, fala, beleza, vamos concordar em discordar? Vamos. Então estamos de acordo. Agora, você quer que a gente vá pro lado A, você quer que a gente vá pro lado B. E aí? E a gente decide. Se a gente ir pro caminho dele, eu, a partir daquele momento, sigo o caminho dele como se fosse o meu. Se decidir pelo meu, a gente segue o meu como se fosse o dele. Mas a gente está alinhado. De verdade, de coração. Eu não tenho desalinhamento com os meninos. E o nosso nível de alinhamento gera o fruto que vocês estão vendo aqui. Beleza? Só que o fruto do nosso negócio de agora em diante depende do nível de alinhamento de vocês. Entre vocês. Certo? O nível de sinergia, a capacidade que vocês têm de gerar relacionamento um entre os outros. A capacidade que vocês têm de relevar as diferenças. A capacidade que vocês têm de perdoar com facilidade. A capacidade que vocês têm de entender a limitação do outro. Entende? A capacidade que você tem de sublimar. O que é sublimar? É você conviver, às vezes, com um defeito crônico do outro. Tem gente que tem defeito crônico, mano. Só que, adivinhe, não é tem gente, é todo mundo. Você tem um defeito crônico. Só que o outro também tem. Entende? Aí você chega perto do outro e você pensa assim, putz, mano, essa pessoa tem esse negócio aqui que é ruim, né? E você está sentindo o defeito do outro, mas o outro também está sentindo o seu. Ele está te espinhando e você está espinhando ele. Porque você não é perfeito. Tem alguma coisa também que você fala que você não percebe. Às vezes é o seu jeito de falar, às vezes é a frieza na fala, às vezes é ser grosso demais, às vezes é a arrogância, às vezes é... Enfim, você tem pontos que incomodam as outras pessoas. Agora, qual que é a minha esperança para eu conviver com a Ju? Que a Ju resolva todos os problemas dela? Qual que é a esperança que a Ju tenha ao meu respeito? Que eu resolva todos os meus? Tem coisa que eu tô a minha vida inteira tentando resolver e não consigo, mano. É uma luta lutar contra você mesmo, né? Eu tenho um monte de problema que eu tento resolver a vida inteira e não consigo. As pessoas que permanecem perto de mim, porque elas me aceitaram em parte do jeito que eu sou e eu vou tentando melhorar, né? Pra não prejudicar tantos outros, né? Beleza. Mas, assim, se ajudam me sublimar, ou seja, sublimar algumas ofensas, se ela não for inofensável, se ela não estiver disposta a me aceitar mesmo com os meus defeitos e se manter alinhada comigo mesmo assim, e eu a mesma coisa para com ela, a gente não vai ter um relacionamento saudável, longevo. Não vai funcionar. Entende? Eu vou estar sempre desalinhado, sempre incomodado com alguma coisa com ela. Às vezes a gente tem um livro de regras. A neurolinguística fala disso. Ela fala do livro de regras. Você tem um livro de regras, tem pessoas que têm um livro de regras muito extenso
E para ela estar satisfeita com outros, os outros têm que atender todos os critérios do livro de regra delas. E tem pessoas que reduzem esse livro de regras a uma única regra. A uma única regra. Qual que seria essa única regra? Cara, eu te aceito do jeito que você é. Ponto. Essa é a única garantia de que você vai conseguir manter relacionamento com os outros. Porque se os outros fizerem se atualizar, se adaptar a você, você não vai conseguir trabalhar em time. Porque aqui, no seu casamento, você escolhe com quem casar. E na empresa, você não escolhe qual líder entra. Você não escolhe quem é promovido. Você não escolhe o seu ambiente. Você está nesse ambiente, falando dos líderes. Então precisa ter essa adaptação, essa flexibilidade, esse perdão, essa tolerância. É você entender que, cara, ninguém é santo, às vezes as pessoas erram mesmo. Entende? Às vezes erra sabendo que está errando. E às vezes erra sem saber que erra. Mas se você não tiver um perdão, se você não tiver uma tolerância, se você não tiver uma voz de conselho, você vai romper. Você vai romper. Só que toda ruptura, ela gera um efeito no resultado. Toda ruptura gera um efeito no resultado. Às vezes pode parecer que a ruptura, ela não gera um efeito no resultado, mas ela gera. Entende? É que aí fica muito abstrato, eu não quero ir para um caminho abstrato, porque eu sei que às vezes é mais complexo de acreditar, né? Mas uma ruptura é uma discordância. Essa discordância, Borges, ninguém mede, ninguém mensura, ninguém pega, mas ela existe, todo mundo percebe. Entende? Todo mundo percebe, mano. Uma rusga, todo mundo percebe. Só que, qual que é o caminho para nós não termos rusgas? Não é eu sempre tratar o Fagner dentro da expectativa dele. Ou o Fagner sempre me tratar dentro da minha. Não é. É, quando o Fagner não atender as minhas expectativas, cara, a minha expectativa com o Fagner é zero. Qualquer coisa que ele fizer pra mim tá bom, eu tô feliz com ele. Ele como pessoa. No quesito de trabalho, feedback, a gente vai alinhando. Mas ele como pessoa, cara, eu tô bem com o Fagner. Não tem o que ele faça. Entende? Então a gente ajustar as expectativas uns para com os outros. A gente aceitar as pessoas ao nosso redor como elas são. Entende? A gente entender que as pessoas têm defeito, mas nós também temos. Entender que tem que ter tolerância, tem que ter perdão, tem que sublimar. E que existe uma coisa que tem que ser preservada. O que precisa ser preservada? O nosso senso de unidade. A gente precisa estar junto, precisa ter lealdade entre nós e unidade entre nós. Porque sem unidade entre nós, sem lealdade entre nós, sem alinhamento entre nós, de pensamento, alinhamento de visão, entende? Sem esse alinhamento, a gente não avança. Certo? Beleza? Então, a gente vai concordar em tudo? Não vamos concordar. Mas nós precisamos decidir andar em concordância. Essa concordância é uma escolha. A gente precisa decidir andar em concordância. E precisa haver uma intenção real sua. Qual que é a intenção? Veja, quando você... vamos dar um exemplo de uma igreja. Provavelmente todos vocês já viveram em um ambiente de igreja, vai ser mais fácil. Vai ser fácil aí de vocês assimilarem isso. Então, igreja. Cara, qual que é a forma de você manter um bom alinhamento na igreja? Tem alguns irmãos lá que você não vai com a cara. Tem ou não tem? Ou é só eu? Não é possível que sou eu. Acontece com você também, gente? Você não vai muito com a cara, você não vai muito com o estilo, você não vai muito com o jeito. Mas existe um esforço consciente e intencional pelo ambiente. O ambiente igreja ele tem uma cultura. Qual que é a cultura do ambiente? A cultura do ambiente é do amor ao próximo. A cultura do ambiente é a do perdão. A cultura do ambiente é a da tolerância. A cultura do ambiente é de se importar com o outro. E dentro deste ambiente, você se esforça intencionalmente em se interessar pelos outros. Pessoas que para você são desinteressantes. Você se esforça por se interessar por ela. Você se esforça por relevar as falhas dela. Você se esforça por relevar as bolas fora daquela pessoa. E você não está vendo, mas os demais estão se esforçando para relevar você. Certo? E essa cultura e essa intencionalidade faz com que as pessoas dentro daquela comunidade se mantenham conectadas. O coração delas se mantenham alinhados. Aquela rusga que ninguém mede, mas todo mundo sente. Aquele desalinhamento que ninguém consegue pegar e medir, mas todo mundo percebe. Aquela discordância invisível que está no ambiente. E eu não falo para você, você não fala para mim, mas ela existe. E nós sabemos que ela existe. E os outros sabem que existe. E quem tem as informações sabe exatamente o que houve. Quem não tem as informações só sente, mas todo mundo sabe. Isso está no ambiente. Certo? Isso não acontece. Por quê? Porque dentro desse ambiente você se esforça para perdoar, você se esforça para tolerar, você se esforça para ser inofensável, para sublimar os erros. E você se esforça por amar, você se esforça por servir. Porque você tem um compromisso com essa comunidade. Qual que é o seu compromisso com essa comunidade? Manter essa comunidade saudável. Certo? É loucura, cara.
E eu já, assim, você já percebeu que às vezes na igreja você sorri mais do que em casa? Eu não é? Acontece com vocês, se vão na igreja de frequência, às vezes você sorri mais na igreja do que em casa, ou não? Às vezes na igreja, cara, você sorri mais. Às vezes você é mais aberto, mais receptivo, você é mais tolerante. Entende? E você entrega a sua melhor versão. Ok? E às vezes em outros ambientes não, porque você não tem aquele mesmo compromisso. Aqueles outros ambientes, eles não estão influenciados pela mesma cultura. Existe uma cultura, um conjunto, todo o ambiente tem um conjunto de coisas que são aceitáveis nele e um conjunto de coisas que são inaceitáveis. Não está escrito em lugar nenhum, no caso da igreja tá, né? Mas não está escrito em lugar nenhum, mas todo mundo sabe das regras de convivência e da cultura daquele ambiente. E dentro da comunidade cristã existe uma cultura que afeta aquele ambiente e você age dentro dos padrões que são esperados. Normalmente o comportamento que você tem é os comportamentos que são esperados de você. E dentro daquele ambiente é esperado um determinado comportamento e você age dentro desses padrões. E você agir dentro desses padrões com os outros e os outros agirem dentro desses padrões com você é o que sustenta esse ambiente. Só que às vezes você sai desse ambiente e você não mantém esse mesmo padrão. Certo? Esse mesmo nível de tolerância, de perdão. Na igreja você não grita com a sua esposa, mas fora dela você grita, por exemplo. Entende? E aqui? Aqui nós só vamos conseguir construir algo juntos porque a gente pode decidir não construir juntos. Vocês concordam? Cara, o Sandro pode decidir, falar, cara, eu não quero construir na HBS. Ele pode decidir construir em outro lugar. A Ivani é a mesma coisa, o Boris a mesma coisa, eu a mesma coisa. A gente pode decidir não construir juntos. Mas visto que decidimos construir juntos, só existe uma forma de nós construirmos. Aí a gente precisa tomar consciência disso. Sem um perfeito alinhamento, sem uma unidade, sem um pelo outro, sem todos por um e um por todos, sem a gente defender uns aos outros e sem a gente estar conectado. E eu não estou dizendo de não reconhecer o problema. Eu estou dizendo de você atacar o problema de frente, talvez como você nunca tenha atacado. Não é para esconder o problema. Mas é sempre focado em atacar o problema, não a pessoa. Melhorar a situação, resolver. E sempre com franqueza, com sinceridade, com humildade, com simplicidade, com idoneidade. Entende? Beleza. E é isso que vai gerar um perfeito alinhamento nosso aqui. Então, a unidade nossa é o único caminho para o crescimento. Se não tiver um perfeito alinhamento entre os departamentos, a gente não vai fluir.